Amados, como a irmã Vanusa já adiantou, eu me chamo Mônica. Quero acrescentar aqui que sou casada, tenho 2 filhas, sirvo nessa comunidade há mais ou menos 10 anos e neste grupo de oração há mais ou menos 9 anos. E é uma alegria para mim dizer que eu sirvo o Senhor nesta comunidade, neste grupo de oração, porque eu creio que o desejo do Senhor, quando Ele nos chama ao serviço, Ele nos chama para nos moldar. Ele nos chama para nos transformar, como a irmã Vanusa falava aqui no momento da condução. O desejo do Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, é nos transformar, também como falava a canção. E quando nós clamamos, vem, vem Espírito Santo, transforma a minha vida, eu quero renascer. Sabe por que nós cantamos isso, amados irmãos? Porque nós, um dia, andamos por caminhos tortuosos, andamos por caminhos errados, caminhos contrários. Quantas e quantas vezes nós já desviamos do caminho que o Senhor tinha para nós e tomamos um outro rumo. Mas o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, nos chama, nos convida a retornar. E nessa noite, é isso que o Senhor deseja. A nós que já estamos na caminhada, mas ainda não vivemos completamente da vontade do Senhor, Ele vem aqui através desse tema nessa noite, nos lembrar qual é o nosso primeiro chamado. Há aqueles que estão neste momento desviados do caminho do Senhor, andando por caminhos tortuosos, aceitando tudo que o mundo está oferecendo. O Senhor nessa noite vem dizer a você, filho, filha, estendo a minha mão para você, para que você possa retornar e permitir que o meu Espírito Santo transforme e restaure a tua vida. E para isso, amados irmãos, o Senhor preparou um tema para essa noite. E esse tema diz justamente o seguinte: sedes santos como vosso Pai é santo. Essa é a palavra que o Senhor tem para você nessa noite, meu irmão e minha irmã. O Senhor vem dizer a você que talvez você tenha se esquecido do teu chamado. Talvez os caminhos que você levou, a direção que você tomou, fez com que você desviasse do propósito de Deus para a sua vida. Mas nessa noite, Ele entra aí na tua casa por meio dessa live. Ele entra aí na tua casa, na tua vida. Se você vai assistir só depois desta live, o Senhor está dizendo a vocês, irmãos que estão aqui, nos ajudando a gravar essa live: sedes santos, como vosso Pai é santo. E de repente você possa olhar para esse tema, mas como que o Senhor vem e me pede para ser santo como Ele é? Isso é impossível. Mas eu gostaria também de lembrar aos irmãos que tudo que era possível, o Senhor deixou para que eu e você realizasse, para que eu e você fizéssemos. E apenas aquilo que é impossível, cabe a Ele fazer. Então, uma vez que o Senhor nos chama, uma vez que o Senhor nos pede para ser santo como o nosso Pai do céu é santo, eu quero dizer a você, amado irmão, isso é possível. E como diz Padre Jonas, feliz aqueles que estiverem no caminho da santidade quando o Senhor retornar. Amados, talvez quando o Senhor retornar você ainda não esteja santo. Talvez aqui na terra você nunca consiga chegar à perfeição, à santidade. Porque todos os dias você peca e você cai. Mas felizes aqueles que quando o Senhor retornar, encontrar, buscando a santidade. E retomando ao princípio de que isso é possível, quero pedir a vocês que tomem aí a vossa palavra no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28, Gênesis 1, capítulo 27 e 28. Enquanto vocês procuram aí, não vai ser difícil achar, porque é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 27 e 28. Amados irmãos, o Senhor diz a nós justamente o seguinte: e Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus Ele criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou e disse: sejam fecundos,
multipliquem-se, encham a terra e a submetam. Dominem os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres que remexem sobre a terra. Amados, são palavras do Senhor. O Deus dizendo a nós, olha a graça, como a irmã disse ali, graças a Deus, Ele disse isso a nós. O Senhor nos criou a sua imagem e semelhança, ponto. Aí quando você fala assim, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, você imagina só porque criou com cabeça, com cabelo, com tronco, com os membros. Mas mais à frente, logo depois que o Senhor diz, criou o homem à sua imagem e semelhança, o Senhor vai dizer também que todos os peixes, que todos os animais que remexem sobre a terra, nós teríamos poder sobre todas essas coisas, sobre todos esses seres, inclusive de dar nomes, inclusive de adestrá-los. O Senhor criou todas as coisas e deu ao homem o poder de governar todas as coisas. Amados irmãos, percebe que a semelhança do Senhor conosco não foi apenas em relação à imagem, mas o Senhor está dando a nós um poder que é dele, um poder de governar, de dominar todas as coisas e todos os seres. O Senhor fez de nós a sua imagem e semelhança por completo. Não somente na imagem, mas o Senhor nos fez a sua semelhança. O Senhor nos ensinou como criar os animais. O Senhor nos ensinou tudo, como Ele próprio criou. O Senhor nos ensinou a como adestrar os animais. O Senhor ensinou como ensinar os animais. O Senhor ensinou a como cuidar das plantas, a como regar, não regar muito, não regar pouco. O Senhor ensinou tudo que Ele mesmo faz. Então o Senhor deu a nós uma sabedoria que era dele. O Senhor criou o homem, dotou de raciocínio e de sabedoria vinda dele. Esse é o primeiro ponto, para que você entenda que o que o Senhor pediu a nós através desse tema, sede santo como o vosso Pai do céu é santo, não é impossível. E eu escolhi essa passagem do primeiro livro da Bíblia, para que você e eu entenda de uma vez por toda que foi desde o princípio. Que não foi lá no meados da Bíblia, no Novo Testamento, simplesmente não. Mas o Senhor nos chamou à santidade desde o princípio. Desde a criação, o Senhor chamou Adão e Eva à santidade. E hoje o Senhor chama você à santidade. E o Senhor te chama todos os dias a seres santo. Amado irmão, quando o Senhor te deu essa missão, quando o Senhor te deu essa coordenação, quando o Senhor te deu esse ministério, a intenção não foi que você simplesmente se enchesse, se gloriasse, não. O Senhor te chamou, te escolheu, te colocou onde você está para te santificar. Amados irmãos, o Senhor me deu o ministério de pregação e o Senhor me deu esse ministério para que eu me santificasse, porque o primeiro ouvido que está ouvindo ser de santo, como o vosso Pai do céu é santo, é o meu. Então eu sei que é possível. Quantas e quantas vezes, amados irmãos, o inimigo me deu rasteira. Quantas e quantas vezes o inimigo fez com que eu duvidasse, mas será que é possível? Será que vai acontecer? Mas aí eu me recordo de quantas vezes eu mesmo já preguei que era possível. Quantas vezes eu mesmo já preguei que Ele é o Deus do impossível, que é esse Deus que eu e você servimos. Então eu entendo cada dia que passa que o Senhor me deu esse ministério para minha santificação. O Senhor te chamou nessa live, o Senhor te colocou para assistir essa live neste momento, nesta hora, porque o Senhor está te chamando, o Senhor está te recordando do teu primeiro chamado, que é a santidade. Muito mais do que cantar como a irmã canta, muito mais do que conduzir, ministrar uma oração, muito mais do que interceder, tocar instrumentos, muito mais do que isso, o Senhor nos chamou à santidade. Se fizermos tudo isso, e se não buscarmos nisso a santidade, de nada vale. É um trabalho, é uma missão, um ministério vazio. E o Senhor nessa noite, Ele veio dizer a mim e a você, que Ele quer que nós sejamos santos onde nós pisarmos a planta dos nossos pés. É no nosso trabalho, é num ponto de ônibus, é fazendo comida, é na nossa casa, é aqui na igreja, é no ministério que você serve, é no grupo que você serve, é onde você pisar a planta dos seus pés, você precisa buscar a santidade. E como eu disse a vocês, eu trouxe uma passagem
lá do princípio, da formação de tudo, da criação de tudo, que foi o livro do Gênesis, o Senhor já mostrando que tinha nos criado a tua imagem e semelhança, não somente no físico, mas nos chamava desde ali à santidade. E agora eu vou pedir que você abra lá no livro, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo, vamos ler, eu ia ler só do 15, mas vamos ler do 14 seguinte. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 seguintes. Amados, 1 Pedro vai estar já os últimos livros da Bíblia. Então o Senhor começa a Bíblia traçando em nós um caminho de santidade. E aqui, finalizando também, nós encontraremos um chamado, um convite à santidade. E observa o que vai dizer aqui no versículo 14. Como filhos obedientes, não se conformem mais aos desejos de antes, quando vocês eram ignorantes. Pelo contrário, visto que é santo aquele que os chamou, tornem-se vocês também santos em todo o modo de viver, porque assim está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Palavra do Senhor. Amados, o Senhor começa e termina dizendo, agora na primeira carta de Pedro, mais claramente, mas lá no início, no Gênesis, era um chamado à santidade. Quando o Senhor nos cria a tua imagem e semelhança. Não era simplesmente para olharmos para a cruz lá na frente, para termos com Jesus e ver, ele é igual a mim, não era para isso. O Senhor não queria que nós olhássemos e falássemos, Jesus é igual a mim. O Senhor quer que nós olhemos para Ele e falemos, eu quero ser igual a Ele. Eu sou imagem e semelhança de Deus, e o outro, o irmão, precisa enxergar em mim também isso. E aqui na carta de Pedro diz que é em tudo. Ele pede também que não nos conformemos mais com os desejos de outrora, que não nos conformemos mais com as coisas passadas, com os caminhos errados que nós vivíamos, que não nos conformemos com os lugares que nós pisamos, com as terras que nós pisamos, mas que nós possamos buscar pisar em terras novas, em terras santas, em terras sagradas e muito mais que isso. Nós vimos agora, semana passada, na festa de São Pedro, que onde Pedro pisava, a sombra de Pedro curava pessoas. E é isso que o Senhor deseja para você. E é isso que o Senhor deseja para mim, que o solo que nós pisarmos também se torne um solo santo. Eu ouvi ontem, no status de minha afilhada, um trechinho da pregação daquela menina que eu esqueci o nome agora, Maria Dora se recordar em mim. Nayara Azevedo, e aí, esqueci o nome, acho que é isso, mas é uma menina jovem que prega muito bem, e ela dizia assim, a tendência, quando você convive muito com uma pessoa, é você começar a ficar parecido com ele. E aí eu quero perguntar a você, você pode falar, Mônica, mas como é que eu vou ser santo? Está distante, está difícil. E eu pego desse trecho, dessa palavra dela, a tendência de quando você convive muito com uma pessoa, é você começar a ficar igual a ela. Quando você olha para o espelho, você tem visto Jesus? Você tem visto semelhança de Jesus em você? Quando o outro aponta para você, ele fala, gente, ali é um cristão vivo. É um cristão nato, está na cara que ele é cristão. Precisa você abrir a boca e dizer, eu sou cristão, católico, apostólico, romano. Ou a pessoa, para olhar para você, pelas suas atitudes, pelos seus atos, já percebe de cara que você é um cristão. Isso é desejar, isso é viver a semelhança que foi plantada em mim e em você. Isso é viver o que São Pedro disse. São Pedro escreveu essa carta, amados irmãos, para um povo que vivia à margem, para um povo estrangeiro, para um povo que não era bem aceito nos lugares que chegava, que entrava, para um povo que não tinha oportunidade de estar juntos na sinagoga com todos. São Pedro escreveu essa carta para aquelas pessoas que estavam à margem de tudo. E para essas pessoas o Senhor disse, e para essas pessoas Pedro disse aquilo que o Senhor disse, sede santo, como aquele que te criou é santo.
E foi o Senhor que te criou. E se você ainda tinha dúvida que lá no ventre da tua mãe, quem te chamou, quem te formou, foi o Senhor, creia nisso a partir de hoje, não foi o outro. Não foi teu pai e tua mãe que sonhou com você, que planejou seu futuro, seus passos, não foi. Quem foi lá, quem te chamou, quem te gerou no ventre da tua mãe, foi aquele que nessa noite te pede, sede santo como eu sou santo. Te coloquei neste caminho para te santificar. Amados irmãos, quantas e quantas vezes nós olhamos para uma pessoa da nossa família, um filho, é o esposo, é um irmão, ou alguém lá no nosso trabalho, e a gente fala, meu Deus do céu, eu não aguento mais conviver com essa pessoa, eu não sei como é que as pessoas que estão aqui convivem há tanto tempo, eu não aguento mais tal situação. Eu quero dizer para você nessa noite, o primeiro ouvido que está ouvindo é o meu. O Senhor colocou você lá, perto dessa pessoa, porque ela vai ser o caminho para a sua santificação. Ela vai contribuir para a tua santificação. É com ela que você tem que mostrar a face, a semelhança de Deus em você, daquele que te criou, e não foi pessoas que colocou em você essa semelhança. Quem te criou, a imagem e semelhança dele, foi nada mais, nada menos que Deus. Deus te criou. Deus te gerou a imagem e semelhança dele. E agora só resta você tomar uma decisão de viver como ele planejou. Viver os propósitos dele para a tua vida. E o primeiro chamado do Senhor para você é que seja santo. Tem uma música de Juninho Nascimento que diz assim: os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. E essa música ela vai falar justamente de santidade. Porque você só quer dar passos se for para ser semelhante aos passos do Senhor. Se não for assim, para você não tem interesse nenhum em existir, em viver. E eu quero te convidar nessa noite a tomar essa decisão de ser santo, de dar passos rumo à santidade. E se for para você cair, e se for para você se perder, e se for para você esmorecer e desistir do teu chamado, que você possa dizer, Senhor, para por aqui. O Senhor que me criou, então que o Senhor interrompa essa situação por aqui. Então eu não quero. Se for, Senhor, para desviar do teu caminho, isso eu não quero para a minha vida. Um dia eu disse isso ao Senhor. Um dia eu estava diante de uma promoção no trabalho e eu disse ao Senhor, se for para que eu perca a minha essência, tire de mim essa promoção. Embora sabia que muitas coisas boas poderiam vir para mim. Mas como também diz na palavra, os prazeres antigos, os prazeres que o mundo me oferece, não me levam à santidade. E eu quero convidar você agora, diante de tudo que você ouviu, aí ficando de pé, e a dizendo isso para o Senhor. Eu irei fazer uma pergunta, e quando eu terminar com a minha pergunta, a resposta de vocês tem que ser apenas uma palavra: santo. Após eu fazer a pergunta, você vai dizer santo. A vontade do Senhor é que sejamos santos. A vontade do Senhor é que sejamos santos. Então, se a vontade do Senhor é que sejamos santos, eu quero saber qual é a tua resposta para o Senhor agora. Se você, diante de tudo que você ouviu, deseja também ser santo. Se você deseja, a partir de agora, traçar um caminho rumo à santidade, você vai dizer ao Senhor com tuas palavras: Senhor, eu desejo ser santo, eu não quero mais os caminhos errados, eu não quero mais, Senhor. Se for para eu pecar por esse caminho, feche essa porta para mim. E que você possa dizer, como na canção: ou santo, Senhor, ou nada. Você acabou de assumir um compromisso com o Senhor. Ou santo, ou nada mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.